Boa noite, então, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a uma mini aula sobre terminologia, sobre definições e conceitos do universo das escritas, né? A ideia, estava olhando para a câmera errada. A ideia é mostrar para vocês que para iniciar no universo das escritas ou para se aprofundar, a gente sempre tem que rever os conceitos, a terminologia, para saber aonde que a gente está transitando. Já que é uma área que a gente está entrando, a gente tem que conhecer a linguagem dessa área, né? Tem a ver também com comunicação, tem a ver com linguagem, né? A gente está falando de escrita, que é um tipo de linguagem, e tem as especificidades dessa linguagem. Nós estamos no universo das escritas, a gente tem que entender um pouquinho da linguagem das escritas. Então, por isso a ideia aqui de explicar um pouquinho para vocês a terminologia básica. Bem, o que que eu trouxe aqui então? Vamos lá, pegar minha colinha. Além do que, eu estou com muitos livros aqui para mostrar para vocês todos os exemplos que eu vou falar. Então vai ser legal, que vai ser bem ilustrado isso aqui. Bem, eu sou, assim, me especializei nas escritas, né? Então, primeiro eu vou falar quem que eu sou, apresentar um pouquinho, falar quais são os temas que a gente vai trabalhar hoje e quanto tempo que vai levar isso aqui. Vai levar em torno de... Eu sempre levo em torno de 40 minutos, uma hora, tá? Assim, a média dessas minhas lives, aulas online. Então, primeiramente, quem sou eu? Meu nome é Nelson Smythe, tenho mestrado na área de design de sistemas de informação, é design. Sou formado em design, com habilitação em design gráfico, e comecei a me interessar pelas escritas, claro que desde moleque, a gente chama piá aqui no Paraná, desde piá. Já fazia arte final para serigrafia e tal, eu já gostava de escrever letra, fiz catálogos, tudo à mão livre, com vários tipos de letra à mão, já quando era garoto, né? E aí isso acabou ficando para trás. Daí, quando eu fui fazer o mestrado, já com 38, 40 anos de idade, já com 40, eu voltei a estudar as escritas. Voltei a estudar caligrafia, voltei a estudar o lettering. Eu já trabalhava, mas sabe quando você faz sempre do mesmo e não se aperfeiçoa? Então, eu levei muito tempo para me aperfeiçoar, para conhecer o universo. E daí, claro, com o mestrado, pô, comecei a dar aula, caramba, gostei, o que eu quero é ensinar. E aí eu fui me especializando na área das escritas, né? Na área das letras. Comecei estudando tipografia. Daí comecei a dar aula, né? Lá na 2010, comecei a dar aula. Em 2011, comecei a dar aula de tipografia. Tipografia, caligrafia e lettering. E é hoje que eu vou falar sobre esses conceitos aqui com vocês. Bem, a Academia do Traço, então, um espaço virtual e físico, né? Porque agora eu estou com umas oficinas presenciais também. E a Academia do Traço é o lugar onde eu trago as informações acadêmicas, que eu dava aula sobre esse conteúdo, então eu trago as informações que antes eram restritas para a academia, quer dizer, só para a galera que estava lá fazendo curso universitário que tinha tipografia, quer dizer, somente o pessoal do design visual, do design gráfico e do design de comunicação, é só essa galera que tinha acesso a essas informações específicas sobre as escritas, tá? Fora isso, é o pessoal que estudava por conta própria. Então, sempre estudando mais uma coisa do que outra, mais uns autores do que outros. Então, sempre ficava algo parcial, né? E aí eu resolvi trazer isso para todas as pessoas com a Academia do Traço. Por isso que o nome é Academia. Academia de acadêmico, de espaço de ensino de alto nível, tá? E vamos lá. Chegando o Vanderlei aí também. Bem-vinda, Lígia. Meus mentorandos chegando por aí. Bem, o pessoal que está chegando depois, é só assistir depois a aula, eu vou deixar gravado para vocês, tá? Aí depois vocês assistem desde o começo. Então, já falei quem que eu sou, o que que é a Academia do Traço. A Academia do Traço, eu tenho esse espaço de aulas gratuitas, daí tenho oficinas, aí tenho cursos, né, gravados online e as mentorias, que são acompanhamentos com encontros online, né, encontros por videoconferência via Zoom. Bem, então, voltando aqui, né? Qual é o objetivo dessa aula sobre definições, conceitos, uma introdução a esses aspectos
de terminologia, né? É a fundamentação mesmo, né? É a base, o que é essa área que eu estou atuando. Então, se eu estou entrando nessa área, eu tenho que ter uma ideia do que é e do que não é. Vou abordar caligrafia e lettering, escrita manual e tipografia, e, por último, paleografia e epigrafia, que são áreas de estudo das escritas desde das primeiras escritas, né? A gente remonta lá uns 5.000 anos atrás. Mas, enfim, isso aqui são as pessoas especialistas nisso, né? A gente estuda isso se a gente quer saber a origem da escrita. Mas o que eu acho que é mais importante para quem trabalha com escrita, com caligrafia, com lettering, é o estudo da escrita ocidental, quer dizer, a partir dos romanos, a Antiguidade Clássica, século I, II, quando começou a se usar o quê? As imperiais romanas, que são as nossas maiúsculas normais. A gente pega uma letra Times New Roman por quê? Porque é romana, porque vem de Roma. Então, a Times New Roman foi uma escrita Times, foi uma escrita romana que foi para o jornal Times, que foi feita lá na década de 20, se não me engano, agora não me lembro bem a data. Mas, enfim, então as primeiras escritas, né, eram essas escritas romanas, né, da antiguidade clássica. Então a gente tem que estudar um pouquinho isso, por quê? Porque são letras que a gente usa até hoje, são alfabetos usados até hoje e é a origem do alfabeto ocidental. Bem, então eu vou abordar tudo isso aqui hoje, tá? Começando, né, com a caligrafia. A caligrafia, ela tem a ver com a escrita manual, mas eu vou falar sobre as duas coisas juntas, então, né? A escrita manual é a escrita que a gente aprende, nós nos alfabetizamos, né? Nós nos alfabetizamos com uma escrita, seja ela maiúscula, depois se aprende a cursiva ou não, e aí a gente acaba escolhendo uma e passa todo o resto da nossa vida estragando aquela letra que a gente aprendeu lá quando era criança. Agora estou esquentando a cabeça aqui. Então, o que é a escrita manual? É a nossa escrita pessoal, né? Aquela escrita tem aqui, ó, a escrita manual, ó, tá? Isso aqui é uma escrita manual, tá? É uma escrita manual e é uma caligrafia. Então, a caligrafia é uma escrita, é uma arte da escrita. Isso aqui é uma escrita manual, né? Escrita manual, ó. Ninguém vai dizer que isso aqui é uma caligrafia, né? Mas a gente às vezes fala, a minha caligrafia é assim. Então, há uma confusão nesses termos, tá? Por isso que eu estou aqui para explicar para vocês, porque já que vocês estão nessa área, é legal a gente usar os termos corretos e de acordo, né? Não ficar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Achismo é para leigo. Se você está se profissionalizando, está se aperfeiçoando no mundo da escrita, você não tem mais achismo. Você tem que falar assim, conforme o mestre Smite, pode me usar como referência, né? Porque como eu sou estudioso na área, eu posso ser usado como referência. Porque não é assim, meu dentista disse sobre. Cara, o dentista não é um cara especializado em letra, é especializado em dente, né? Em boca. E não então, a gente tem que dar valor para quem? Para quem estuda sobre o assunto, tá? E por isso que eu vim trazer para vocês aqui esses conceitos para vocês que estão se aprofundando na área das escritas terem as ideias, digamos, mais corretas, né? Mais com um embasamento melhor. Essa que é a ideia, né? Um embasamento melhor. Então, a escrita manual é o ato de escrever à mão, né? Com lápis, com caneta, com um pedaço de gesso no asfalto, né? Com giz, com um spray no muro. Você está escrevendo, você está escrevendo. Isso é escrita manual, a escrita manual. Agora, se eu treino bastante a minha escrita para que ela fique bonita e bem feita, eu estou fazendo algo como a caligrafia. A caligrafia é a arte da escrita. E claro que tem os modelos históricos da caligrafia. Então, muitas vezes, quando a gente fala em caligrafia, as pessoas lembram da caligrafia histórica. Então, você tem a caligrafia romana uncial, a caligrafia imperial romana, feita com pincel, e tem vários instrumentos de escrita, né? Você tem pincel, você tem pena chata, a gente tem as penas de bico ou penas finas, flexíveis.
Aí tem os instrumentos, né? Isso aqui que é uma caneta brush, que a gente chama para escrever. O pessoal chama isso aqui de brush pen, né? Caneta pincel. Aí tem essas outras aqui, que são as canetas de ponta quadrada. Ó, uma caneta de ponta quadrada. Então, imita as escritas históricas. Então, você tem a caligrafia histórica e a caligrafia contemporânea. Eu posso fazer uma letra toda em caixa alta, né? Tudo em maiúscula, e escrever, e eu posso chamar de caligrafia, porque eu treinei, faço as letras todas uniformemente desenhadas, todas são semelhantes, existe um ritmo, existe um cuidado com a altura, com o ângulo, com o espaçamento, então eu estou escrevendo caligraficamente. Então a escrita manual pode ser caligráfica, entende? Tem esse aspecto também. E claro que tem a caligrafia histórica. Aí sim, eu estou fazendo uma caligrafia gótica textura do século XII. Tudo bem, ela é histórica, então eu vou me ater aos critérios históricos, né? O ângulo de 45 graus para a pena, todas as hastes verticais, o espaçamento entre as hastes, mais ou menos de uma largura de haste. Então eu tenho aquela coisa bem criteriosa, caligráfica, a arte da caligrafia, tá? Então eu já falei o que é escrita manual e o que é caligrafia, tá? Caligrafia é essa arte de escrever de maneira artística e expressiva, né? Que está conectada com o lettering, porque o lettering o que é? É o desenho da letra, né? Eu tô dando uma olhada em umas definições que eu escrevi aqui, mas é só para não falar besteira e às vezes não perder do que eu estou falando, né? Quando eu crio uma marca para uma empresa, e eu já criei algumas por aí, pena que eu não trouxe nenhum exemplo hoje. Eu faço, por exemplo, algo que chama-se logotipo, né? O logotipo é uma marca que tem só a letra, que tem só o texto. Eu chamo de logotipo. Quando eu chamo de marca gráfica, ou popularmente conhecido como logomarca, normalmente você tem o logotipo, que é o texto, e um símbolo associado, né? Isso a gente chama de marca gráfica, ou identidade visual composta de logotipo e símbolo. Mas, enfim, isso aí também são outra nomenclatura, outra terminologia para a área do design gráfico. E eu estou aqui na área das escritas hoje, tá? Não vou entrar na área do design gráfico. Mas é bom porque a gente já vai conhecendo um pouco mais, né? Deixa eu ver se só está aqui, tá. Amanda é minha aluna de design de moda. Agora que eu acabei de ver. Carol Bassani, acho que é ela também. Também foi minha aluna de design. Legal. Estou vendo aqui a galera que está aí assistindo a aula ao vivo. Bem, então, a questão da caligrafia é a arte de escrever, e como é a arte, é esse cuidado com a beleza também, não só com a reprodução técnica, né? Até porque, se eu fizer uma reprodução tecnicamente bem feita, trabalhando, cuidando com margens, com espaçamentos, com legibilidade, então eu estou criando uma composição com um olhar artístico, né? Então, a arte ela está sempre conectada à caligrafia. Sempre que eu faço uma caligrafia, eu estou pensando no aspecto estético, visual, né? A qualidade da imagem. Pô, que bonito, que bem feito, né? Que bem executado. E às vezes o bem executado pode ser feito a pincel de uma maneira, digamos, com várias técnicas, né? Tem técnicas de caligrafia com a ferramenta chamada Rolling Pen, tipo esse instrumento aqui, que se eu escrever ele com força, a tinta sai espirrada. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Vou mostrar exemplo de tudo que eu estou falando. Então fiquem aí que vai ser legal. E daí vocês vão perceber que tem essa pegada artística na caligrafia. E aí existem, por exemplo, as maiúsculas de manuscritos medievais, que vocês já devem ter ouvido falar, das tais das iluminuras, né? Ou das capitulares, que eram letras todas adornadas, ornamentadas, e que eram desenhadas, né? Não era uma caligrafia, não era alguém escrevendo um texto, uma frase ou o seu nome, era alguém desenhando a letra. O mais importante era o aspecto gráfico, visual, pictórico da letra, e não o aspecto do significado verbal. Ah, é a letra S. Nem importava para quem fazia a iluminura ali que letra que era, importava é o que ele estava representando em termos de imagem da letra, em termos de ornamentação.
Bem, então, isso é o lettering, né? É o desenho da letra. Quando eu faço um logotipo para uma empresa, eu faço um lettering. A Academia do Traço, que vocês têm aquele A e o T maiúsculo, pô, só porque é minha eu não tenho nem nada na frente. Aquela ali é a marca antiga da Academia do Traço, ó. Aquele AT, que é um AT, é uma ligatura, que é uma espécie específica de letras, que é uma junção de duas letras, né? O A e o T. E aí eu fiz um outro logotipo atualizado, que é o logotipo do AT, que vocês veem lá no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Para quem não conhece o YouTube, é a Academia do Traço. Tem um perfil que eu criei também da Academia do Traço no Instagram, que é é, a marca do perfil é o logotipo da Academia do Traço. Então, isso é um lettering, tá? A Academia do Traço ali é um lettering. E, como eu falei, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos, então, do que eu estou falando. Eu já falei aqui de escrita manual, de caligrafia e de lettering. E daqui a pouquinho eu vou falar de tipografia. Bem, até já posso falar de tipografia. Por quê? Porque se eu mostrar a capa de um livro, vocês vão ver algo tipográfico, que é uma letra, é um padrão que vai ser reproduzido igual. É, há uma semelhança que se pretende uma repetição, um espelhamento, né? Quando eu tenho uma fonte tipográfica no meu computador e escolho, eu quero que ela se reproduza igual a fonte que eu escolhi. Eu escolhi, quero que ela seja assim. Então, é uma repetição, é uma reprodução mecânica, técnica ou informatizada, né? Enfim, daquela letra. É uma cópia. Quando eu faço uma caligrafia, eu estou interpretando um tipo de letra. Quando eu faço uma caligrafia gótica, eu estou interpretando o modelo gótico. Mas eu estou reproduzindo idêntico? Não, não é idêntico. Não é idêntico porque a minha forma de trabalhar com o pincel, com o ângulo, a velocidade, o tipo de tinta, o tipo de papel, o que eu gosto em termos de traço, vai ser diferente de cada um de vocês aqui. Cada um de nós vai ter a sua própria forma de escrever uma caligrafia, de fazer um lettering. Então, é algo muito mais, digamos, artístico, né, em termos de produção, do que uma tipografia, que você escolhe, claro que tem a composição tipográfica, né, mas a hora de você escolher a letra, você escolhe a letra e ela vai ser reproduzida, porque é uma cópia, é uma cópia. Então, isso é tipografia. E a tipografia não é só fazer as letras, né? É usar a letra, é compor, arranjar os tipos de letra numa página. Isso também chama-se tipografia. Tipografia não é só fazer letra, é usar a letra também. Aí tem a macrotipografia, a microtipografia, que é o estudo do desenho, né? Eu dei aula durante muitos anos de produção tipográfica. Eu ensinava as pessoas a desenvolverem as suas próprias fontes, tem softwares específicos para fazer isso. Eu comecei usando o Fontographer, depois fui pro FontLab e atualmente uso o Glyphs, que são softwares específicos para você desenvolver fonte tipográfica. Depois você tem lá o formato Smite, fontesmite.otf ou TTF, e daí você instala no teu computador, digita e vai com a tua letra que você mesmo criou. Tá? Essa é a parte de tipografia. É uma repetição. Se eu instalo a minha letra em qualquer computador, qualquer pessoa vai usar a minha letra, aquela letra que eu criei, que pode ser uma reprodução da minha escrita manual, se eu quiser. Se eu quiser fazer a minha caligrafia, por exemplo, e transformar em tipografia, eu posso. Ah, mas ela deixa de ser caligrafia? Deixa. Deixa, porque ela vai ser reproduzida igual para todo mundo. Todo mundo que instalar a minha fonte vai reproduzir a minha letra igual. Então não é a minha letra, é a minha fonte tipográfica que tem características da minha caligrafia pessoal, né? Ou da minha escrita manual. Como eu falei para vocês, se a escrita manual ela tem um cuidado muito grande com a qualidade, né? Com a repetição, eu acabo fazendo com que a minha escrita manual vire uma caligrafia manual, uma caligrafia pessoal. Então, tem gente que fala que tem caligrafia histórica e caligrafia pessoal. A caligrafia pessoal é aquela que você adota cuidando da qualidade, né? Não só estética, né? Mas de legibilidade da tua letra. Estética é a forma, que forma linda. E a qualidade de legibilidade é que eu consigo entender o que qualquer pessoa consegue entender o que eu escrevi, né? Consegue diferenciar cada uma das letras que eu coloquei ali. Bem, então falei sobre esses quatro
tópicos, eu vou mostrar alguns deles, tá? Esse livro aqui é a Magia do Manuscrito. E o manuscrito, claro, ele traz para a gente características, como eu falei, de escrita manual e de caligrafia, né? Olha só, tá? Essa aqui é uma caligrafia da Maria Antonieta, francesa, né? Do reinado do Luís XIV, acho que foi isso. Enfim, Maria Antonieta. Então, aqui é uma reprodução da caligrafia dela. E naquela época, o pessoal estudava muita caligrafia na escola. Então, a escrita manual dela é uma escrita caligráfica, tá? Então, vale a pena comentar sobre isso, essa diferença, né, entre escrita manual e caligrafia, porque há muitas definições por aí, às vezes são definições que se sobrepõem, às vezes se opõem, né? E sem razão, porque está tudo conectado. O que importa é eu entender que existe assim um limiar entre uma coisa que é escrita manual e a caligrafia manual também, né? E existe a caligrafia histórica. Eu posso fazer, por exemplo, eu posso escrever um texto toda em gótica, mas é a minha escrita manual? Não. É eu fazendo uma escrita gótica. E aí vocês podem chamar de caligrafia. Por quê? Porque eu estou reproduzindo uma técnica histórica. Não é a minha escrita pessoal. A minha escrita pessoal não é gótica, né? Eu até gosto de escrever em gótica, mas a minha escrita gótica é uma escrita caligráfica, porque eu tenho que lembrar das formas, eu tenho que faço de cabeça, faço, mas não é algo que sai como se eu fizer uma lista de mercado, que sai automático, aquela letra garrancho, né? Aquela sim é a nossa escrita manual, né? Já a escrita de convite, a escrita de cartão de Natal, cartão de aniversário que você escreve para alguém, já a tua escrita manual já é um pouquinho mais elaborada, né? Você tenta fazer algo caligráfico quando se faz um bilhete um pouco mais elaborado, né? Não é aquela escrita de mercado que você vai lá nem você entende o que você escreveu. Tive já essa experiência. Vamos lá. Então, isso aqui eu posso chamar de caligrafia e aqui em cima é a tipografia, né? Isso aqui é a tipografia. É uma tipografia com serifa com alto contraste. E o contraste é essa diferença, né, entre as hastes. Uma haste fininha, outra haste grossa, outra fina, outra grossa. Aqui subiu o traço, a segunda haste do M inclinada desceu, depois subiu e depois desceu, né? Eu estou ao contrário aqui, não consigo fazer direito a repetição ali. Então, isso é caligrafia, isso é tipografia, né? A tipografia é igual para todo mundo. E aqui tem exemplos, opa, de escrita manual, de manuscritos. E o manuscrito, portanto, né? Olha só, do Magritte. René Magritte foi um grande artista lá da década de 40, 50, e aqui é a letra dele. Então, isso é um manuscrito. É um manuscrito por quê? Porque foi feito à mão. O manuscrito é feito com que tipo de escrita? É a escrita manual dele, tá? Aí tem gente que chama assim, a caligrafia do fulano, a caligrafia do Magritte, o garrancho do Nelson, né? Quando a gente fala que é a caligrafia de alguém, a gente dá um aspecto de cuidado com a qualidade, a caligrafia do fulano. Quando se fala o garrancho, né, do Vanderlei, eu estou falando o quê? Da má qualidade da escrita dele, né? Fala, pô, Vanderlei, tua escrita tá caligráfica. Significa o quê? Que ele tá com uma qualidade artística na escrita dele, tá? E se a pessoa fala, claro, que tá uma caligrafia, é porque a caligrafia é algo cuidado, é algo feito com esmero, é isso a palavra, né? Feito com cuidado. Bem, então esse livro é muito bacana porque traz caligrafias históricas, né? De várias pessoas. Aqui é do Goethe, acho que é. Quero ver. Sei lá de quem que é, mas olha só, a última que eu vou mostrar aqui. Essa escrita manual é um manuscrito, que é uma carta feita à mão, então chama-se manuscrito. Então, o manuscrito pode ser tanto caligráfico quanto garranchográfico, né? Pode ser aquele manuscrito que ninguém lê, continua sendo um manuscrito porque a pessoa escreveu à mão, mas ela não teve um apreço, né, um cuidado com a qualidade estética do que ela fez. Aqui está bem feito,
a inclinação e tal. Só que para nós, para o nosso padrão de leitura hoje em dia, né, atualmente, contemporaneamente, é complicado de entender o que está escrito. Até porque eu não sei nem em que língua que está escrito. Então, se for do Goethe, deve ser em alemão. Então, esqueça, né? Eu não sei ler em alemão. Bem, aquilo ali é caligrafia e tipografia, né, que eu mostrei. Daí eu tenho isso aqui, ó, Manuscritos Notáveis. É um dos livros que eu tenho de manuscritos. Manuscritos normalmente o pessoal chama, aqui são manuscritos medievais, tá? Manuscritos notáveis são manuscritos medievais. Aquele outro livro era manuscritos de famosos, né? Aqui é manuscritos medievais. Então, vou pegar um aqui para vocês. Ele tem uma análise dos manuscritos, né? Ou só porque eu quero aqui, não estou achando nada decente. Tá, pode ser aqui, ó. Um manuscrito com umas capitulares. Ó, essa capitular aqui tem uma cara no meio uma face, né? No meio da capitular ali, no meio da maiúscula. A outra de baixo é bem decoradinha. Então, isso aqui é um manuscrito medieval, feito à mão, caligraficamente, e aqui do lado é tipografia. Tipografia e caligrafia. E isso aqui, lettering, tá? Essas letras aqui, por que eu chamo de lettering? Porque foram desenhadas, né? Não é que nem a caligrafia que você vai escrevendo, chegou no final da linha, volta lá, tá. Então, eu vou e volto, né? Eu vou. Opa, eu estava indo ao contrário. Vai aqui, chega no final da linha, começa de novo. Pô, e esse vermelho aqui? Provavelmente o escriba, o calígrafo aqui, deixou espaço para fazer depois essa maiúscula com outra. Essa maiúscula com outro tipo de tinta, né? Outra cor, né? Deixou aqui para fazer com outra cor e continuou, deixou para fazer a rúbrica depois, né? Uma letra rubricada aqui também rubro, escrito em vermelho, né? Aqui uma capitular. A capitular é uma maiúscula que era usada para início de capítulo, ou mesmo início de frase. As capitulares normalmente eram iluminadas, né? Aquelas iluminuras, que eu já vou pegar uma para vocês aqui. E daí já vamos para o próximo nível, que tem bastante coisa para mostrar, e tem a parte do lettering, que vocês vão curtir também. Então vamos lá. Uau, feito em. Nossa, eu tenho vários aqui, feito em bastarda, tá? Gótica bastarda, lindona também, e uma capitular aqui no início. Porra, bonitona mesmo, cara. Nossa, sensacional. E é o tipo de letra que a gente pode estudar e adaptar hoje em dia. Não ficar só na gótica, né? Mas eu posso pegar. Essa é um estilo gótico também, mas é pouco usado. O mais usado é o gótica textura, né? Que era bastante usado em documentos oficiais e religiosos. Então acabou sendo mais difundido. Aqui tem um pouquinho de letra rotunda. Essa é a gótica rotunda. Olha, parece uma tipografia, né? De tão bem feita que é. Estão vendo? Essa é uma gótica rotunda. Ela começou lá pelo século X, né? É, na verdade, eu acho que ela é até mais antiga, porque desde a época que teve a Carolíngia, no Império Carolíngio, século 8, 9, a gente teve a rotunda já no norte da Itália. Ou em toda a Itália, na verdade, que tinha as letras lombardas também, que eram usadas, eram maiúsculas usadas como o inicial. A inicial das letras que eu falei que eram lettering, normalmente eram ou a lombarda, que era baseada na uncial romana, ou na maiúscula imperial romana. Mas, enfim, isso é uma outra história, né? Então, isso aqui são os manuscritos, né? Manuscritos caligráficos, tá? Caligráficos. E olha só isso aqui. Isso aqui era a parte é, dos desenhos, né? Os livros tinham
contavam histórias, não tinham foto, mas tinham desenhos, ilustrações. E aí, o que falta eu mostrar aqui para vocês? A parte de lettering. Isso aqui é lettering, pessoal. Hand to type. Ó, um hand, olha só que legal, o D, tá? Essa parte superior do D, que vem para a esquerda, né? É uma ideia de um D antigo, né? O D manuscrito, desde da época romana, era um D que ele não, a haste não ia reto para cima, ela virava para a esquerda, sempre vinha para a esquerda. Então, esse hand type aqui tem essa pegada histórica, tá? Isso aqui o que que é? É uma caligrafia que foi feita por um lettering para fazer a capa. O lettering o que que é? É quase que um desenho exclusivo. É um desenho exclusivo feito para quê? Para ser o título do livro. Então, quando eu faço um desenho exclusivo, eu posso até ter começado a fazer com uma caligrafia. Aí eu fui arrumando, mandei para o computador, vetorizei, coloquei essa parte, esse contorno branco, né? Coloquei um círculo em volta do to ali. Então eu acabei criando um desenho. Isso aqui eu criei um lettering. E aqui embaixo é tipografia. Escolhi uma tipografia, escolhi outra tipografia e pronto, tá? Eu escolhi não, né? O autor escolheu. Então eu tenho vários. Aqui eu tenho marcas, olha só, do lado aqui, ó. Ah, Wonder Kind, Wonder Bet, tá? Isso aqui são, parece que são marcas que são caligráficas e são aqui a gente reconhece mais a parte da caligrafia, né, histórica, mas aqui também pode ser uma caligrafia com pincel. Então eu tenho assim uma base caligráfica. E aqui o que que eu tenho? Aqui está bem parecido com aqueles letterings atuais, né, cheio de elementos decorativos. O lettering ele não tem elemento decorativo. O elemento decorativo é um acessório para o lettering, tá? Porque lettering é letra, letreiramento, tá? Então, deixar claro aqui também que quando a gente fala de um lettering, é um desenho da letra. Não tem nada de elemento decorativo, tá? Elemento decorativo é um acessório do lettering. É um acessório da letra, tá? Então, quando eu crio um lettering, eu posso fazer só uma caligrafia ou uma tipografia que eu usei como base e redesenhei. Quando eu redesenho, eu crio o meu lettering. Lettering, sei lá, de acordo com a pronúncia. Olha só isso aqui. Cara, isso aqui é muito estilo original, uma origem gótica, né? Porque o gótico são essas letras pesadas, essas letras com pouco espaçamento entre as hastes, entre as letras, dentro das letras. Então tem as black letters, que são conhecidas também. Por quê? Porque são letras negras, né? São letras com mais tinta do que espaço branco. Ou o peso é quase que igual, né? Claro que tem mais espaço branco. O espaço branco é que define, a quantidade de espaço branco é que define a minha leitura, a minha legibilidade. E ali do lado, né, eu tenho, ó, Cola Kid. Isso aqui, por que que eles chamam de Cola Kid? Porque provavelmente foi feito com uma pena caseira feita de Coca-Cola, feita de refrigerante, uma pena de lata. E daí dá aqueles efeitos ali de falha, que acaba sendo uma característica da Cola Pen. E aí o pessoal colocou Cola Kid, provavelmente porque o Misha Karagesian é o Cola Kid. Por quê? Porque ele deve gostar de fazer, é um projeto pessoal dele, ó. Ele gosta de fazer, usar pena caseira, tipo eu aqui com essa pena caseira. Com a pena caseira, né? Fiz e eu posso chamar de cola pen, mas tem umas cola pens específicas assim. Então, tudo isso aqui, pessoal, ó, Martina Flor, outra que todo mundo já ouviu falar, né? Então, aqui, por exemplo, ela tem o lettering, que foi baseado numa caligrafia. Aqui é um lettering caligráfico. Aqui o que que é? É uma tipografia baseada na caligrafia. Só que é tipográfico.
Então, eu crio uma tipografia. Aqui é da Laura Worthington. Aqui é a tipografia. Uma fonte. Então, o que que acontece, né, pessoal? Todas as tipografias, elas se originam da escrita que era manual. Era uma escrita manual. Até o século XV só tinha escrita manual, não tinha reprodução. Até tinha, né? Porque a imprensa foi inventada, os tipos móveis, lá na China, no século XII. Ah, não foi Gutenberg que inventou a imprensa? Não, Gutenberg popularizou a imprensa com a prensa de vinho, prensa de uvas, que ele adaptou com os tipos móveis. Os tipos móveis, na verdade, já foram inventados na China, assim como quase tudo, né, que existe no mundo foi inventado na China, ou no Egito. Então, eu estou só separando aqui a minha erva que eu derrubei aqui, para não derrubar mais, fazer mais estrago. Então a gente tem que saber isso, que tudo que a gente usa em termos de letra veio da caligrafia. Então, quando a gente quer criar um lettering, quer criar uma letra bonita, né? Uma capitular, uma inicial, a gente vai se basear aonde? Nos modelos históricos, nos modelos da escrita. E claro que eu posso pegar um livro de tipografia para usar como modelo? Posso. Esse aqui é um livro de tipografia, ó, do século XVII até o século XX, tá? Um livrinho. Esse é um dos meus livrinhos aqui, ó. A história visual da tipografia e dos estilos gráficos. É um livraço, galera. Isso aqui é um... E além de ele ter... é, tudo é tipográfico, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, ó, umas lombardas. Aqui são as lombardas, só que são tipográficas. Olha só uma capitular ali. Então, tudo que era manuscrito foi possível de transformar em tipográfico. Como a Bíblia de Gutenberg, a Bíblia de 42 linhas, famosa, de 1452, ela foi uma reprodução de uma gótica textura e as maiúsculas eram todas lombardas, né? Então, eu tenho uma reprodução da caligrafia usada na época, a caligrafia gótica textura. Então, claro que esse livro aqui é um livro de exemplos, né, de letras que foram transformadas em tipografia digital. E agora, peraí, aqui tem outros exemplos aqui de tipografia, tá? Tipografia é isso aqui, né? Quando você escolhe as letras, ó, e compõe, tá? A diagramação de um bloco de texto, esse bloco menor, esse bloco mais largo, né? Essa questão da diagramação é uma escolha tipográfica, tá? Eu escolho a legibilidade, eu faço várias escolhas conforme o meu objetivo, conforme o meu projeto. Olha só, escolha tipográfica e faço aqui duas colunas, né? Duas colunas de texto na direita, duas na esquerda. Isso aqui é a direita. Isso aqui é a direita, isso aqui na esquerda, mostrando como é que acontece a questão da legibilidade também. Só que um está em português, outro está em inglês, por isso que eles fizeram de duas cores. Eu tenho uma outra revista aqui fantástica, que é a revista Tupigrafia. É uma revista e ela trata do quê? Tupigrafia. A tupigrafia, claro que é uma brincadeira com o termo tipografia. A tupigrafia é uma revista que trata de letras. Então, eles trazem letras históricas. Não, olha só, letras históricas. Tá vendo aqui que está escrito letras para ver e letras para ver, para ler, letras para ler, letras para ver. Exatamente. É o aspecto pictórico das letras. E tem vários desses aqui que tem, ó, letras. É uma tipografia reproduzida na tatuagem, né? Então, tem vários trabalhos aqui de fontes, de letras, de picho, de
cartazes, olha só, com letras góticas, letras históricas, só que tudo são letras, é uma tipografia. Tipografia. É uma letra antiga transformada em tipografia. Então, alguém caligrafou e transformou isso em tipografia. Quanto mais a pessoa conhece a caligrafia, melhor fica a tipografia em que ela se baseou, claro, né? Aqui são cartazes também. Então, o uso da tipografia, o uso da composição, né? Isso aqui tudo tem composição. Composição. Saber como trabalhar com equilíbrio, com espaçamento. Aqui é caligráfico. Retratos caligráficos, ó. Então, as escritas, elas misturam caligrafia com tipografia, com escrita manual, com lettering. É tudo misturado. E isso que a gente tem que saber, tá? Que é tudo misturado. Então, você pode trabalhar, por exemplo, hoje, você vê lettering, composições de lettering, que tem uma mistura de estilos de letra, né? Você tem vários estilos de letra, estilo cursivo, estilo mais caixa, sem serifa, com serifa, que são aqueles detalhezinhos, né? Na ponta das letras. Por exemplo, uma letra Times New Roman, acho que todo mundo conhece, né? Uma Times New Roman é um tipo de fonte tipográfica serifada. A Arial, a Helvética, a Futura, são fontes sem serifa. Cada uma tem uma classificação, tem uma especificidade, né? Mas são fontes tipográficas que têm origem histórica diferente. E quando eu crio um lettering, eu posso fazer um lettering só com um tipo de letra, posso misturar 2, 3 tipos de letra, só que o ideal é que eu saiba o que eu estou fazendo, né? É que eu faça algo com um objetivo claro. Por que eu estou usando essa letra histórica? Por que eu estou usando a outra? O que ela me dá? Ah, uma é mais leve, é mais cursiva, é mais eu contando uma história. E a gótica? A gótica é uma palavra importante, que tem um aspecto de ser importante, de ser, né, de ser respeitado. Então eu uso um gótico, que tem esse poder histórico. Ou eu quero evocar uma coisa que tenha mistério, eu uso gótico, eu uso uma uncial, eu uso uma romana imperial para dar um caráter de, de respeito, né, de imposição, de, sei lá, de autoridade. Então cada tipo de letra que eu uso tem que ter uma especificidade, tem que ter uma conexão com o significado dela. Então, mais importante do que ter um monte de letra e a gente usar, é a gente saber o que a gente está fazendo e saber a origem, né, dessas letras. E daí, o que faltou por último aqui, que eu não falei? Ah, tá. Na verdade, eu só queria comentar sobre isso, né? Tanto é importante a história das letras, que nós temos dois tipos de estudos de letras, né? Que é a epigrafia e a paleografia. A epigrafia, epi é pedra, né? Então é a grafia em pedra. Então a epigrafia estuda os monumentos inscritos em pedra. Por exemplo, a coluna de Trajano em Roma. A coluna de Trajano, a base da coluna, a coluna de Trajano é uma conta a história das conquistas dos romanos com desenhos talhados em pedra na coluna. E a base tem uma pedra com um escrito exaltando o poder do Império Romano. E esse escrito é feito com a letra maiúscula romana, a imperial romana, que é uma das interpretações dela é a nossa Times New Roman, que eu estava falando no começo da mini aula aqui de hoje, né? Então você tem esse aspecto histórico, né? Esse aspecto histórico que veio por meio desses estudos da epigrafia. E o que é a paleografia? Paleografia é o estudo desses documentos aqui, históricos, né? Então você acha lá um documento histórico, tipo um livro com uma capa assim, ó, né, do século XI, né? E daí você descobre que tem um monte de coisa dentro que você não consegue entender direito, né? O que está escrito. Então quem vai decifrar isso aqui é o paleógrafo. Então, a diferença, na verdade, disso é assim: a epigrafia, né, ajuda a entender o passado, a cultura das civilizações, os aspectos sociais, culturais das civilizações do passado, né? Ela estuda materiais
textos escritos em materiais duros, como pedra ou metal. E a paleografia estuda em materiais que podem ser mais, digamos, em pergaminho, que é couro animal, né? Em papel, em papiro, nos códices que eram feitos de, peraí, papel, papiro, algodão, né? Você tinha papéis, papéis feitos de algodão, papéis feitos de trapo, né? Além do papel feito de fibra vegetal, tinha os papéis feitos de fibra, de tecido. E às vezes o tecido era um tecido animal também, como lã, né? Que é um tecido baseado na lã do carneiro, enfim. E você tinha os pergaminhos, e tinha o vellum, que era um pergaminho específico, é, mais caro, de como é que de vitela? Não, não é vitelo, de um cordeiro, que era um animal mais novo que tinha uma pele mais fininha e melhor para trabalhar. Bem, então isso é paleografia, né? É o estudo de escritas antigas e manuscritos históricos, né? E a epigrafia é o estudo dessas escritas antigas em pedra ou metal, tá? Então são estudos que trazem todo esse universo da escrita histórica para nós. Por isso que é importante entender o que que é. Então, epigrafia é a escrita em pedra, né? As escritas talhadas em pedra que tem os monumentos históricos. E a paleografia é o estudo dos manuscritos históricos, tá? Feitos em rolo ou em livro, seja de que forma for, feito em material flexível. Foi feito em material duro, isso de uma maneira bem ampla, tá? Bem assim, por cima. E assim, eu tenho aqui, por exemplo, exemplos, né, de escritas em pedra, tá? Isso aqui é escrita cuneiforme dos sumérios. Isso aqui tem uns 5.000 anos. Então, tem vários tipos de escritas em pedra antiga e que o pessoal da epigrafia estuda, né? A pedra de Roseta, que decifrou os hieróglifos, aqui não é a pedra de Roseta, tá? É uma outra feita com escrita cuneiforme. Mas a pedra de Roseta é um exemplo, né, do uso da epigrafia para entender um tipo de linguagem antiga. Certo, certo. Bem, então, para dominar a arte da escrita, né? Para dominar a arte da escrita, porque assim, a gente se apaixona pelas letras, aí você assim, quero estudar um pouquinho sobre esse negócio de letra, que é fascinante, né? Todo o universo das letras é fascinante. E aí, quando você vai começar a estudar, você vai se aprofundando. Uma hora ou outra você sente necessidade de entender aquilo que você está estudando. Então, uma das próximas mini aulas que eu vou fazer aqui vai ser sobre materiais. Então, eu vou falar sobre os instrumentos da caligrafia, das escritas, na verdade, não só da caligrafia, né? Das escritas, tanto a escrita manual, quanto a tipografia, quanto o lettering. Tipografia são meios mecânicos, né? Tipo computador ou uma máquina tipográfica. Eu até posso mostrar, mas o foco aqui seria mostrar como que a gente produz a escrita manual, o lettering e a caligrafia, todos os tipos de instrumento, de tinta, de suporte. Então, isso ficaria numa próxima, vai ficar numa próxima mini aula para vocês também. E claro que tem a importância, por exemplo, de você trabalhar com o aspecto do significado histórico de cada letra que você está trabalhando. Eu estou fazendo uma oficina agora, no final do mês, vai ser aqui em Curitiba, uma segunda oficina. Eu fiz uma no começo de julho, vou fazer outra. E vai ter uma em São Paulo, que vai ser no feriado do 7 de setembro. Então, para a galera que está em São Paulo, me avisa. Só que daí, essas oficinas, eu trabalho com a parte histórica, teórica e com a parte prática. E a parte prática, a gente trabalha com composição, com princípios de linguagem visual, e aí a gente entra num estilo de tipografia, num estilo de caligrafia. Tá? Eu começo com a caligrafia gótica, então tem gente que está começando com a gótica e tem já quem está se aperfeiçoando. Ah, mas eu já domino as duas, então beleza, então você vai para a composição, você vai já para um outro nível. Então eu consigo fazer uma oficina com diversos níveis de aprofundamento entre as pessoas que participam da oficina. E no dia seguinte eu trabalho com
composição e com projeto, né? A gente vai trabalhar projetualmente. Então, a partir dessa próxima oficina, a gente vai trabalhar com um projeto do início ao fim, tá? Então, quem já participou de oficina minha, a gente vai ter uma oficina mais aprofundada. Viu, Lígia? Só para você saber aí. Já vou abrir para perguntas aí, tá? Para dúvidas, etc. Só queria terminar a parte de aula e já vou abrir para dúvida, né? Que já continua conversando aqui. É importante esse conhecimento técnico, teórico, histórico das escritas? Claro que é importante, né? Se você está querendo entrar nesse mundo do lettering, da caligrafia, das escritas, você tem que dominar o teu universo, onde você está se movendo, né? Você vai conversar com as pessoas, você tem que saber o termo que as pessoas usam para os instrumentos e para as práticas, né, do seu dia a dia na área. Tem que conhecer quais são os instrumentos, né, quais as possibilidades. E eu esqueci de um detalhe, galera. Quem está assistindo essa mini aula aqui, tá? É uma mini aula gratuita, mas quem está assistindo a mini aula e quiser fazer algum curso meu online, tem um desconto de 25%. Só me chamar no direct, tá? No Instagram, que você vai ter um desconto de 25%. Como eu tenho o nome de todo mundo aqui, eu sei quem participou ao vivo. Quem participou ao vivo tem o desconto. E claro, se você entrar numa oficina, você tem o direito depois a ter um curso gratuito de escritas também online, tá? Então, se faz a oficina e ainda ganha o curso gratuito online para fazer depois e para se aprofundar. Bem, agora então eu vou abrir a perguntas aqui. Pessoal, quem quiser falar, pode perguntar, pode escrever no chat aqui também, tá? Escreva aí qualquer dúvida. Ah, e sobre isso, como é que eu trabalho? Dá para mostrar de novo tal coisa? Fiquem à vontade. Vamos lá. Eu abri para falar que eu estava morrendo de saudade das aulas. Que legal, Lígia. Ai, que saudade! Ai, que É, saudade! Que bom! a Parabéns, Lígia, hein, professor? tá, Lígia está acompanhando, está me acompanhando, né, a Academia do Traço desde fa- poxa, no 2021, acho que final de 2021, né? É, isso mesmo, Caramba, olha só, faz isso mais ou menos mesmo. uns 2 anos já. Que Ah, legal. e não desgrudo mais, não. Acho que eu É, estou que bom, que bom. E efetiva. claro, só para o pessoal saber, né? A Lígia é de Belo Horizonte, ela esteve aqui na minha oficina em Curitiba no início de julho, e em julho, é período de férias de escola, período de que a gente tem que dar um descanso para a cabeça também, né? Então eu acabei não fazendo mais nenhum encontro. E agora, agosto, eu estou retomando. Então, por isso que o pessoal está aí, né? Pô, e agora? Acabou? Ah, Cadê o mestre, né? Que não aparece mais. Estou aqui voltando com toda a força, com toda a disposição e vontade, né? Porque o que eu mais gosto é ajudar quem está a fim de mergulhar nesse universo das escritas. Legal, Lígia, seja bem-vinda aí. obrigada. Mais alguém quer tirar alguma dúvida, quer perguntar algo? Então, para quem quiser fazer alguma coisa, para quem quiser fazer oficina presencial, conversa comigo, manda um direct que a gente já dá um jeito para você participar, tá legal? Pessoal, depois eu vou mandar para o grupo o link da live aqui, tá? Da mini aula, para quem não assistiu, até pegar depois. Adriana, Santa Catarina, é possível. Me diga da onde que você é. Floripa, Itajaí, Blumenau, da onde que você é? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é legal porque é perto, tem estrutura, muito bom. Quem sabe, né? Quem sabe esse ano ainda. Eu tô assim, depois desse em São Paulo, eu estou estudando, talvez vá ter um em Brasília em outubro. Daí tem Porto Alegre, que eu devo deixar para o final do ano. Então, Porto Alegre, né, Vanderlei? Tô quase indo para aí. Se eu não for, você vem para Curitiba, eu faço outra aqui em Curitiba. Eu quero, na verdade, é assim. Eu quero divulgar. Eu gostaria de viajar para todos os lugares, mas eu tenho que cuidar também
dos meus afazeres, né? A gente adora viajar, mas quando se viaja, se perde vários dias. Não é só o dia da oficina. Você perde um dia para ir, 2 dias da oficina e outro dia para voltar. Não é que você demora um dia inteiro para ir, para voltar, mas você tem que se preparar. Você tem que se preparar, tem que guardar tudo, tem que ir para o aeroporto. Então você perde, você tem que chegar um dia antes. E esse um dia antes você perde. E quando você volta, mesmo que você volte à noite, o dia seguinte você está arrumando todas as coisas da tua viagem, né? De quando você viajou. Então, eu tenho que pensar bem e organizar bem. Agora, em setembro, vou fazer em São Paulo, porque já combinei. Hoje falei com o Caio Cruz, lá de São Paulo. Ele é um tatuador, tem um estúdio Máfia Latina, que é muito legal. Daí ele falou que vai participar também, então vai ser muito bacana lá. Mas eu consegui um feriado, então eu vou na quarta-feira de tarde, eu dou aula de manhã aqui em Curitiba, de tarde eu vou para São Paulo, dou a oficina lá na quinta, na sexta, sábado vou passear, visitar museu, né? Vou no Museu da Língua Portuguesa, que eu estou super curioso para conhecer. Já me falaram super bem e eu ainda não fui. Já tive em São Paulo várias vezes e não fui. Então eu quero ir lá e aproveitar para ir no bairro da Liberdade, né, para ver materiais de desenho, de caligrafia, que a gente é viciado nisso, né? Depois que você entra uma vez nesse mundo, cara, não tem como você viajar e não ir numa loja de desenho de caligrafia. Não tem, é impossível. E sempre você vai gastar alguma coisa com esse tipo de material, né? Não tem como. Então, legal, valeu. Obrigado, Adriana. Adriana já foi. Mas Santa Catarina é uma boa também. E para mim está perto, né? Então é uma possibilidade. Mas para quem tiver afim aqui em Curitiba de novo, vai ter aqui no final de agosto, tá? Também estou fechando as vagas. Já tenho 4 inscritos, mas amanhã, a partir de amanhã, eu vou divulgar um pouco mais. Mais alguma pergunta? Manda, Vanderlei. Precisamos fazer o nosso encontro, né? Ô, mestre, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo baixo, mas tô ouvindo. Eu sei que estou falando baixo. Mas, Não, na verdade, eu estou retomando também. Eu dei um time aí, né? Eu estou retomando também meus estudos até esses meses que eu parei. Não sei como é que está a minha situação aqui. Eu parei com tudo, na verdade. Mas ó, eu não quero. Essa mas de Porto você, Alegre aí, Mas você pode parou falar. em alto estilo, né? Depois de fazer aquele mural lá, aquele descrito, ó, o cara fez assim um trabalho de alto nível, aí parou né, no alto nível. Mas bacana, cara, para começar assim, meus parabéns, né, por ter feito aquele projetão lá que ficou muito bom, cara. Gostei demais. O Vanderlei, então, para quem está assistindo aqui, ele está comigo aí também há mais de um ano e fez uma pintura mural numa escola. E essa pintura mural foi pintar letras com pincel, né? Que é um trabalho assim bem específico, técnico, e é um trabalho, né, Vanderlei? Dá trabalho. Muito, muito mesmo. Deu trabalho. Mas E cada ficou dia, muito bom. essa foi a ideia. Então, eu estou retomando aí mesmo. Aí, depois vamos conversar aí para ver para onde eu tenho que ir. E aí eu vou me organizar. Eu estou tentando ver esse negócio, porque ainda eu não consegui nesse de Curitiba, né? Sim, E sim. estou tentando me organizar para ir um nosso encontro aí. Mas se for Legal. de Porto Alegre, de repente eu já espero que for Porto Alegre, para mim fica até mais fácil, né? Organiza. Exatamente. Então, eu quero ver se eu combino com o Bola, porque de repente eu faço alguma coisa em conjunto com ele, sabe? A gente faz alguma coisa escrita e ornamento e faz um workshop, sei lá, de 2, 3 dias em Porto Alegre, com módulos, né? Você quer fazer todos os módulos, quer fazer só 2 módulos, quer fazer só o módulo dele, só o meu. Estou ainda discutindo com ele isso, ainda não fechamos, mas é possível acontecer aí um workshop em Porto Alegre esse ano ainda. Seria bom, né? Ah, e o bola é aqui do lado, né?
Meu Deus, lá vai eu para Porto Alegre. E a Lígia fica ali morrendo de vontade. Ah, meu Deus, vou ter que. Vai lá conversar com o nosso amigo Luzandre, né? Luzandre, vamos para Porto Alegre. Vamos lá. Bem, pessoal, por hoje é só. Não vou mais segurar a galera que veio aqui só para assistir a mini aula. Então, obrigado pela presença de todos. Todo mundo, então, eu convido a continuarem de olho, continuarem nos grupos da Academia do Traço, porque as novidades e as próximas aulas, vocês já automaticamente vão ser convidados, tá? Só que sempre que eu peço assim, mande escrito e tal, escreva tal palavra para participar, é interessante porque eu controlo e eu tenho uma ideia de quem que está se inscrevendo, tá? Então, eu sempre peço que você se inscreva de novo, mesmo que você já esteja inscrito. A não ser que é meu mentorando, porque daí eu já sei, a pessoa já me manda ali um direct direto. É para ser direto, né? Mas enfim, direto no grupo, né? E eu já sei que a pessoa vai participar. Boa noite, então. Valeu, pessoal. A galera da mentoria. Entro em contato com vocês amanhã ou no máximo segunda para a gente marcar a próxima reunião. Um abraço para todo mundo. Valeu. Obrigado. Obrigado, Amanda. Obrigado, Fernanda, Lígia, Vanderlei e Fernanda também, que estava por aí, e o resto da galera. Falou, pessoal. Um abraço.